Hoje o café é muito mais do que uma bebida. É um momento de pausa, de descontração ou simplesmente de você ganhar energia. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 80, o café era visto apenas como uma commodity, um produto muito simples. Mas Howard Schultz, o diretor executivo da Starbucks, acreditava que o café era muito mais que isso. Ele queria transformar a experiência de beber o café em algo muito especial. E foi todo esse processo de construção da Starbucks que ele escreveu aqui, nesse livro Dedique-se de Coração, em parceria com a Dory Young, que é uma escritora e também jornalista. A ideia de Howard era muito simples, ele queria criar um lugar onde as pessoas se sentissem aconchegadas, como se fosse um terceiro lugar entre o trabalho e a casa. E nesse lugar, além de se sentirem aconchegadas e, enfim, se sentirem bem consigo mesmas, é claro que elas deveriam desfrutar de um bom café. O mais interessante desse livro não é só observar a trajetória do Howard, não. É observar não só como que ele tomou decisões difíceis e como que o propósito de vida e como que as ideias que ele teve lá no passado e, enfim, fizeram um alicerce do que seria do negócio dele, fizeram com que ele tomasse as decisões. Então as decisões dele não foram baseadas apenas no lucro ou apenas pensando em qual seria a melhor decisão no geral. Ele pensou através do seu propósito. No final das contas, o Howard transformou um café no melhor café e esse café vira toda uma experiência dentro de qualquer loja da Starbucks. Nesse livro eu aprendi sobre coragem, sobre enfrentar as circunstâncias e como um propósito é importante para nos mantermos firmes e fortes no que a gente quer para a nossa vida. E por isso que eu tirei 10 lições desse livro e eu vou compartilhar com você hoje. Vamos lá? Lição número 1 é comece simples. Se pararmos para pensar, o que a Starbucks fez? Pegou um produto comum, uma commodity, que é o café, e transformou num serviço. Existe café em tudo quanto é lugar. Ali na esquina tem um café. Mas o que Howard fez? Ele pensou, olha, se a gente tem algo que é consumido pela maioria da população, por que não transformar isso em uma experiência? Por que não transformar tomar o café ou tomar um bom café em uma experiência? Então ele não começou vendendo frappuccino com jazz e tal, ele começou com uma ideia simples, vender um bom café. E a partir disso que essa ideia cresceu, que essas lojas viraram aí parte do mundo ou parte da nossa cultura, pelo menos aqui no Brasil não tanto, mas a parte da cultura americana no final das contas. Porque no final ele começou com uma ideia simples, então por isso que eu falo, comece simples. Eu comecei simples. Eu não esperei o cenário perfeito, eu não esperei o microfone perfeito e nem a ideia perfeita. Eu só simplesmente comecei. E aí, conforme eu fui começando, eu fui vendo o que dava certo, o que dava errado. De repente, inventei até uma iluminação e tudo mais. A segunda lição é você ter um propósito claro. O Howard, antes da Starbucks existir, antes da Starbucks ser o que ela é, com esse nome, com essas cores, quando ela ainda se chamava Il Giornale, ele já tinha um propósito claro. Era criar um ambiente onde as pessoas se sentissem confortáveis, conectadas e pudessem apreciar um bom café. Pudessem pegar um café de qualidade antes de ir para o trabalho ou depois de sair do trabalho ou simplesmente uma tarde que está a fim de tomar um café, mas que fosse um café da melhor qualidade possível. Essa visão e missão o ajudou a tomar decisões difíceis e a não se perder no caminho de conseguir o seu objetivo. A Starbucks, mundo afora, cria um vínculo emocional com o indivíduo, cria um vínculo emocional com seus clientes. Aqui no Brasil é recente, mas mundo afora isso é muito difundido. A segunda lição, então, é ter esse propósito claro. Pode ser um propósito pequeno, pode ser um propósito grande, mas tenha um propósito. Um dos meus propósitos é justamente falar sobre leitura aqui, falar sobre livros, como a leitura é importante e documentar a minha história, a minha jornada aqui no YouTube. Tem dias que é difícil? Com certeza. Tem dias que eu trabalho muito em um vídeo e esse vídeo flopa, mas eu lembro, poxa, é um processo, é uma documentação da minha vida. Nem sempre a minha vida vai estar lá no alto. Então nem sempre os meus vídeos vão estar sempre fazendo sucesso. Mas eu tenho que pensar no meu propósito, que é documentar a minha vida, que é falar sobre leitura. E toda vez que eu lembro disso, me dá um gás para continuar produzindo conteúdo. Inclusive, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? A lição número 3 é exclua os pessimistas da sua vida. Ninguém nunca construiu nada de relevante acreditando nos pessimistas. Muito pelo contrário, na verdade, quando tinha uma ideia revolucionária, os pessimistas ficavam falando que não ia dar certo, que isso era loucura, que era coisa muito irreal para o momento. Mas se a pessoa não persistir na ideia, ou pelo menos chegar a testá-la e acreditar nesses pessimistas, aí sim a ideia nunca vai brotar. Essa ideia nunca vai florescer. Pessoas pessimistas são expertas em colocar as outras pessoas para baixo e a desacreditar nas suas ideias. Ou seja, não é que eu estou dizendo para você ser uma pessoa que vive no mundo das nuvens, mas se você juntar um pouquinho do otimismo e de acreditar nas coisas com o seu realismo, com a sua parte realista,
pode ser que saia ideias maravilhosas. Então não é simplesmente você acreditar que tudo vai dar errado, nem que tudo vai dar certo. É você analisar o que você tem de pró, o que você tem de contra e como trabalhar com isso para sua ideia funcionar. Por isso que Howard diz que as pessoas que escolhem a estrada menos percorrida, ou seja, que evitam esses pessimistas que falam que essa estrada é muito perigosa ou que as pessoas não vão acreditar nas suas ideias, são as pessoas que constroem as coisas novas, as inovações, as boas ideias. Então pense, por que sempre eu vou estar acreditando num pessimista se eu sequer testei a minha ideia? A lição número 4 é valorizar as pessoas. E pode até ser irônico, já que eu falei anteriormente, para você excluir os pessimistas. Mas não é, porque vão existir pessoas que vão acreditar no seu processo. Vão existir pessoas que vão te ajudar nesse seu processo. Essas pessoas podem ser suas amigas, podem ser seus mentores, mas são pessoas que acreditam nas suas ideias e vão te ajudar nisso. Não só criticando, mas também falando, pô, eu posso fazer isso por você? Então deixa aqui que eu faço. E são essas pessoas que você precisa valorizar. A Starbucks, ela é uma empresa que a gente fala diferente, enfim, né? Capitalismo é capitalismo, elas visam lucro no final das contas, mas a Starbucks tem um processo de acreditar nas pessoas. Então ela tem esse processo de acreditar nos seus clientes, nos seus funcionários. Os funcionários, por exemplo, além de ter uma voz dentro da empresa, eles têm a possibilidade também de ter melhores condições de trabalho, já que a Starbucks acredita que um funcionário satisfeito com o seu trabalho, ou seja, com um bom plano de saúde, com um bom salário, com a possibilidade de crescer dentro da empresa, vai trabalhar melhor e vai evitar as taxas de rotatividade dentro da Starbucks. Ou seja, valorize as pessoas que estão do seu lado, que fazem um corre junto com você e que te apoiam no final das contas. A lição número 5 é faça pesquisa, e não importa o que você faz nem a área que você trabalha, fazer pesquisa é essencial para você criar novas coisas e também saber se você está ali no caminho certo ou não. Aqui nesse livro a gente acompanha o Howard fazendo pesquisa com seus clientes, fazendo pesquisa de moer grão, de engenharia e também fazendo pesquisa não só dos concorrentes, mas também até em outros tipos de negócios para justamente pegar conhecimento. O que isso significa? Que pesquisa não é perda de tempo. Na verdade, você está economizando, você está encurtando o tempo que você levaria para crescer quando você ouve e pesquisa em outros lugares. Vou dar um exemplo. Na hora que eu vou fazer um vídeo, eu faço pesquisa sobre o conteúdo que eu quero, mas também eu faço pesquisas do que os meus usuários estão assistindo para eu fazer um conteúdo que você queira assistir, que seja interessante para você e que também seja legal para eu também gravar. Ou seja, se você tem um negócio, quer abrir um negócio, se você trabalha em uma empresa, faça pesquisas porque você vai se destacar com isso. Se você quer ler mais, quer aprender lições dentro de um livro, confere aqui o primeiro link da descrição e conheça o Clube Leia Mais. O Clube Leia Mais é o meu clube de leitura por apenas R$19,90. Você recebe todo mês um cronograma, materiais extras e uma aula ao vivo. E é claro que acesso a um grupo exclusivo onde a gente troca muita ideia sobre literatura, sobre o livro do mês. Então se você quer ser essa pessoa que lê mais, quer trocar ideia com a galera que tá afim de ler, confere aqui o primeiro link na descrição. Lição número 6, seja apaixonado pelo que faz. E aqui eu não estou romantizando você ser apaixonado por seu emprego de merda, ou você, enfim, ser apaixonado por ganhar pouco, nem nada. Mas eu tô pensando mais na ótica de, quando eu estou trabalhando no que eu gosto, fica muito mais fácil de eu cumprir uma tarefa. E se apaixonar por si só não garante nada, isso é verdade, tá? Você gostar do seu trabalho não garante que você vai trabalhar muito bem ou que você vai ter bons frutos do seu trabalho. Mas já é uma facilidade se a gente parar para pensar. Por isso que eu sempre digo, a paixão é algo fundamental para você insistir e perseverar nesse objetivo. Eu provavelmente poderia já ter desistido se eu não amasse a literatura, se eu não amasse ler e se eu não amasse documentar, filmar, editar as coisas para o YouTube. O Howard era apaixonado por essa ideia de criar esse ambiente, de oferecer o melhor café. Mas ele não era apaixonado a ponto de não ver os erros, era apaixonado também por fazer dar certo. Então essa paixão pela ideia e também pelo processo foi muito importante para que a Starbucks fosse o que ela é hoje. O Howard, ele nunca duvidou nenhuma vez de que seu processo iria dar certo. Mas não quer dizer que ele era 100% apaixonado pela ideia e que ele não enxergava na sua frente, né? Porque a paixão tem disso, você não enxerga os erros. O Howard era apaixonado, mas a ponto de enxergar também os erros, os riscos e os acertos. E ele documenta isso aqui. Então é importante a gente se apaixonar pelo que a gente faz, mas a gente se apaixona também pelo aprendizado e pelo processo. Falando em processo, a lição número 7 é confie no processo. Mas antes de você confiar no processo, você precisa ter um processo. E esse processo não precisa ser complexo. Não precisa ter um Notion, não precisa ter um template, não precisa de nada disso.
Às vezes, com papel e uma caneta, você resolve todo o seu problema. Basta que você liste tudo o que você precisa fazer, quais são suas metas, quais são seus sonhos, e a partir disso você diga, eu preciso fazer exatamente isso para conseguir. E aí, com esse papel, aí você vai para o Notion, para o Obsidian e tudo mais. Então, não espere o template perfeito, não espere a ideia perfeita para você começar alguma coisa. Por exemplo, os meus roteiros são todos feitos no Google Docs. Agora que eu estou passando para o Obsidian. Mas antes era tudo feito no Google Docs e funcionou por muito tempo para mim. Depois de você ter esse processo, de pelo menos ter uma ideia do seu processo, você precisa confiar nesse processo. Não adianta você começar um processo, depois pular de outro galho e ir para outro processo, pular de galho em galho e depois reclamar que você não tem resultado. Você não confiou no processo, você não insistiu o suficiente para saber se ele daria certo ou se ele daria errado. E quanto tempo eu preciso insistir? Sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu preciso insistir em uma ideia para saber que essa ideia é certa, ela é errada, ou ela deu certo, ou ela deu errado. Lembra que eu falei de valorizar as pessoas? A lição número 8 é procurar um mentor. E por que o mentor é importante? Um mentor é aquela pessoa que sabe mais do que você, mas ao mesmo tempo está disponível para te ajudar nos seus processos, nas suas dúvidas e te levar a um nível maior. O YouTube, na minha opinião, é o melhor mentor grátis que existe. Você pode procurar tudo o que você quer aprender aqui e existem pessoas disponíveis para te ensinar tudo o que elas sabem. O que Howard fez? Ele procurou mentores, ele procurou pessoas que sabiam mais que ele para poder aprender com elas. Ou seja, não se sinta ameaçado por pessoas que sabem mais do que você. São com elas que você pode aprender novas coisas e não precisa ser um sabichão de falar eu sei, eu sei, eu sei. Seja humilde para você aprender, porque quando você aprende, você tá... Cara, imagina só, você tem um conhecimento X e uma pessoa sabe XYZ. Você não vai aprender com ela? Qual é o sentido disso? Ah, porque essa pessoa e tal. Cara, ouve e aprende, absorva só o que faz sentido para você. E o que eu não fizer, tá tudo certo. Mas aprenda, seja humilde para aprender. A lição número 9 é não seja uma esponja. O Howard, ele absorveu muito conhecimento de outros diretores executivos, da galera de design, de marketing, de engenharia, mas ele fez uma coisa diferente. Ele não foi uma esponja. Ele pegou esses conhecimentos e aplicou não só na Starbucks, como também nas suas ideias de negócio, nas suas ideias para a vida em si. Então, quando eu falo para você não ser uma esponja, é você não ser aquela pessoa que consome milhares de livros, milhares de conteúdo, mas não faz nada com isso. E não é fazer, meu Deus, eu tenho que fazer um projeto grandioso. Não, mas é simplesmente aplicar, refletir sobre o que você está aprendendo. Se você virou uma esponja, você vai absorver tanto conhecimento que vai chegar um momento que você não vai conseguir absorver mais nada, que você não transformou, você não ressignificou aquele conhecimento. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que os livros não vão conter todo o conhecimento no mundo. Às vezes, o conhecimento está na teoria que foi aplicada no mundo real. Por isso que às vezes a gente fala que na prática a teoria é outra. Que às vezes a teoria está aqui, bonitinha, mas quando vai na prática, alguma coisa ali de diferente chegou e mudou a forma como essa teoria é aplicada. E a última lição, a lição número 10, é não tenha medo de mudar. Lembra quando eu falei de confiar no processo? Imagina que você fez esse processo por um longo tempo e não está tendo resultado. E aí você pensa, poxa, mas eu tenho que confiar no processo. Mas talvez você precisa mudar e está com medo de mudar, porque você já gastou um tempo muito grande, aquele viés lá do custo afundado, sabe? Mas não tenha medo de mudar, cara. Vou te dar um exemplo meu. Eu lá com os meus 18 anos comecei na faculdade de Relações Internacionais. Depois eu falei, não, eu não quero. Um ano depois eu falei, não queria. Fui para de Direito, fiz 2 anos de Direito. E lá para os meus 21 anos eu falei, cara, eu não gosto de nada do que eu tô fazendo, mano. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar sobre literatura, eu gosto de falar sobre filologia, sobre gramática, sobre tudo que envolve o português. E o que eu fui fazer? Letras, e aí eu tive que passar na Universidade Federal, e aí eu fiz letras e estou realizada. Hoje em dia eu posso dizer que eu fiz a faculdade que eu queria. Por quê? Porque eu não tive medo de mudar. E eu não tive medo mesmo, eu saí ali e falei, não quero fazer, eu vou pra outra e tal. Então não tenha medo de mudar. As contas do caminho que você tá querendo seguir ainda não foi traçado por você e tá só esperando uma chance para fazer dar certo. Essas foram as 10 lições que eu aprendi com o livro Dedique-se de Coração, do Howard Schultz. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e confere esse videozinho aqui em que eu falo das 18 lições que eu aprendi com o livro Ultra Aprendizado. E eu te vejo no próximo vídeo.